Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olá, meus amigos, graça e paz a todos vocês. No nosso vídeo de hoje, vamos refletir um pouco sobre essa conversa que Jesus teve com Pedro e que encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 16. A Bíblia nos conta que Jesus e os discípulos, chegando à região de Cesareia de Filipe, Jesus questiona os discípulos perguntando: quem o povo diz que eu sou? E eles responderam: Mestre, alguns dizem que tu és Elias, outros dizem que é João Batista, Jeremias ou ainda alguns dos profetas. Jesus então pergunta a eles: mas e vocês, quem dizem que eu sou? Nesse momento, Pedro toma a palavra e responde a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nesse momento, Jesus responde a Pedro: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Eu quero chamar a tua atenção para alguns detalhes dessa passagem específica. Note que Jesus deixa muito claro que não foram carne nem sangue que revelaram isso a Pedro, mas o próprio Deus que está nos céus. Então, assim, meu amado, da mesma forma como Pedro teve essa revelação, é importante que eu e você também tenhamos revelações da palavra, para que a gente possa compreender e ter essa revelação da profundidade dos mistérios do que está contido na Bíblia. Então, ore a Deus e peça para que Deus ele abra os teus olhos espirituais, para que Ele te dê entendimento e sabedoria, para que a gente consiga realmente compreender o que Jesus quis dizer quando Ele disse essas palavras a Pedro. Uma importante observação sobre esse texto bíblico é que Jesus, quando Ele fala, Pedro, tu és pedra, na verdade Ele quer dizer o seguinte, que o próprio Jesus é a pedra sobre a qual toda a igreja está edificada. Mas Pedro, assim como Jesus, ele também é uma pedra. Porque a partir do momento que nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo, nós passamos a nos tornar como Cristo, cada vez mais parecidos com Cristo. Mas se a gente for ler a Bíblia, nós vamos entender que Jesus ele é a grande pedra, ele é a rocha da nossa salvação. E Pedro, ele é comparado como se fosse uma pequena pedra, que também faz parte desse corpo espiritual. E Pedro entendeu isso. Vamos ler, abra sua Bíblia, na própria carta de Pedro, capítulo 2, versículos do 4 ao 6. E veja o que o próprio Pedro disse. À medida que se aproximam dele, a pedra viva. Note que aqui Pedro estava se referindo a Jesus, ele estava falando de Jesus. À medida que se aproximam dele, Jesus, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois, assim é dito na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Você viu o que Pedro falou? Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Veja, é exatamente o que eu falei. Jesus, ele é a grande rocha. E nós, assim como Pedro, também somos pedras, rochas, só que pedras pequenininhas, que estão fazendo parte dessa edificação espiritual. Pedro ainda ele completa dizendo, eis
que põe em Sião uma pedra angular. Note, veja, aliás, o que está escrito ainda no Evangelho de Mateus, agora voltando, capítulo 21, versículo 42. Eu vou ler. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Quando nós lemos este versículo, nós temos muito claro que a pedra angular, a pedra principal, ela é Jesus. Aqui Jesus ele estava se referindo aos judeus, pois foram os judeus que, naquela ocasião, crucificaram Jesus. Foram eles que, diante de Pilatos, gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Assim, a Bíblia nos diz que os judeus rejeitaram a Jesus, a pedra antes rejeitada. Mas essa pedra ressuscitou. Foi então que Jesus veio a se tornar a pedra angular. E ele traz essa comparação para facilitar o nosso entendimento. Só que quando nós lemos o texto de Mateus 16, que é o momento em que Jesus conversa com Pedro, muitas vezes nós temos uma compreensão errada daquele texto. Algumas pessoas acabam entendendo que Pedro é a rocha sobre a qual a igreja está edificada, o que não é verdade, pois essa rocha ela é Cristo. Voltando um pouquinho mais ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24, ouça o que Jesus falou. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Jesus fala quem ouve as minhas palavras e não quem ouve as palavras de Pedro. Ainda, para deixar bem claro esse entendimento, quero que você abra sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13 e 4. Nós vamos ler. Aqui, Paulo escreveu aos Coríntios se referindo ao momento em que o povo, Moisés e o povo, eles estiveram no deserto. E olha o que Paulo fala. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Viu? Fica muito claro. Mas você pode estar se perguntando, então o que Jesus quis dizer quando ele disse a Pedro: dar-te-ei as chaves do reino dos céus? E por que Jesus só falou a Pedro: o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu? Na verdade, Jesus ele não falou isso somente a Pedro. Nós lemos isso no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Um pouquinho só mais adiante, capítulo 18, versículo 18. Claro que aqui no capítulo 18 estamos diante de um contexto completamente diferente. Mas veja o que Jesus falou aos discípulos. Digo-lhes a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Note que mais tarde Jesus falou isso também aos outros discípulos. Ainda, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 19, nós vamos ler agora. Porque lá naquele momento, a Bíblia deixa claro que Jesus estava dando uma autoridade a Pedro. Mas veja o que está escrito agora em Lucas capítulo 10, versículo 19. Na ocasião aqui, Jesus ele estava enviando 70, de 2 em 2 para a missão. E ele disse: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano algum. Então, meus amigos, com essa reflexão de hoje, eu quis mostrar a vocês que, na verdade, a rocha da nossa salvação, ela é o próprio Jesus. E que nós também podemos nos tornar rocha assim como Ele. E que nós também recebemos autoridade do Senhor. E é com essas palavras que eu me despeço de todos vocês. No amor do Pai, na graça do Filho e na comunhão do Espírito Santo,
Que Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém.